Muito boa tarde, senhoras e senhores telespectadores da Exposenda TV. Em tempos ainda não muito longínquos, o dia 7 de outubro era o primeiro dia de aulas. O ano letivo tinha então uma duração diferente. O ensino era considerado obrigatório para uma frequência e idade mais reduzidas. E as férias, assim designadas, no Natal, na Páscoa, no Carnaval e no verão, as chamadas férias grandes, constituíam um longo período de descanso para alunos e professores. Este primeiro dia era sempre dedicado às brincadeiras e às celebrações, aos reencontros daqueles que no ano anterior já tinham frequentado o mesmo local de ensino e ao conhecimento de novos colegas e de novos amigos para aqueles que tinham o seu primeiro contacto com a escola, pisavam o chão daquele edifício que sabiam há muito tempo teriam de frequentar e local de vivência de muitas e marcantes experiências que se recordam pela vida fora. Para esses pequenitos foi um dia de lágrimas porque se deixava a saia da mãe. Era um dia lindo, mas molengo. Ora, acontece que sempre que nós, nestes contactos de quarta-feira, nos encontramos na vizinhança de alguma data de relevo e que, a propósito, se realizem celebrações particulares ou específicas, mal seria que, tendo eu começado a falar hoje, no dia 7 de outubro de antigamente, não falasse também no dia de anteontem, o dia 5 de outubro, que é uma data assinalada desde 1994, por iniciativa da Unesco, como o Dia Mundial do Professor, e que se destina a chamar a atenção para o papel fundamental dos professores na sociedade. Não é uma data coincidente por esse mundo fora, mas é-o nos princípios que a informam e que colocam ou pretendem colocar os professores como essenciais pilares da sociedade que ajudam a construir e a sedimentar o seu futuro. Se atualmente os professores não se encontram alcandurados em patamares de prestígio tão relevante como o eram anteriormente, é porque há, efetivamente, um progresso, uma evolução, e as diferenças entre as épocas se acentuam de forma determinante. Não esqueçamos que anteriormente, há
40 anos atrás, os professores, há 40, 50 anos atrás, os professores eram em muito menor número. E nas aldeias e nas pequenas vilas distinguiam-se entre os ilustres pelo seu saber, pelo seu estatuto pedagógico e pelo reconhecimento da sua extraordinária missão, pese embora a escola de então dispor de meios arcaicos e de alguns auxiliares que, sobre a secretária do professor, constituíam apoio e ligação até às famílias e aos seus propósitos de educadores. Era um apoio silencioso, mas justificado pela cumplicidade existente entre a escola e a família, que se reverenciava diante dos mestres. E mesmo nas cidades, onde as escolas eram em maior número e dedicadas a diversos graus de ensino, o elitismo que caracterizava a função docente fazia com que o protagonista, professor, fosse merecedor de honras e de atenções que já se não usa. A universalidade do ensino e a diferenciação vincada de especialidades, as exigências sociofamiliares e o reconhecimento de uma nova forma e fórmula pedagógicas a superintender na ação de ensinar e no saber aprender, contribuíram para os avanços verificados nas escolas e para uma permanente atualização científica e tecnológica da classe docente. Estas mudanças tiveram, efetivamente, o seu efeito nos fundamentos e princípios que até então vigoravam e definiam o alcance da tarefa dos professores. Agora, estes princípios definem, embora com uma limitação mais curta, os valores que, anteriormente, a sociedade perseguia como indiscutíveis. Consideravam-se, então, valores civilizacionais e que agora se tornam meramente indicativos e orientadores, sem deixarem de ser princípios de civilização, mas muito à mercê dos impulsos ideológicos, como com o homem muito mais só do que com os outros e muito menos com o ambiente que deveria proteger com seriedade. Mas o prestígio dos professores não se perdeu aí. Diminuiu-se em função da capacidade permitida pelos contrapontos que as famílias assumiram a partir de uma determinada altura e assumiram com inteireza e determinação
na mediação feita entre as duas realidades, escola e família. Pena é, na minha modesta opinião, que na experiência e na execução factual se tenha também reduzido a intenção da complementaridade e até da cumplicidade que sempre reuniram a escola e a família, reunidos à volta do mesmo interesse. Um ensino capaz que corresponda a uma aprendizagem capaz com o objetivo de uma sociedade capazmente responsável. A verdade é que hoje, quando tenho hipótese de me reunir com antigos colegas e antigos alunos, e sobretudo com aqueles que comigo iniciaram na década de 60 estes percursos de professores, se referem às práticas de então e procedemos com todo o distanciamento e sentido crítico ao julgamento e à avaliação das mesmas práticas e dos mesmos métodos. Coisas tão diferentes daquilo que atualmente se pratica e se leva em conta na escola moderna. E também se avaliam e se julgam os resultados obtidos. E quando estes resultados se confirmam pelo bem-estar de quase todos os protagonistas daquele tempo, acaba-se concluindo que as circunstâncias desse mesmo tempo favoreceram uma determinada dinâmica individual e também de grupo, capaz de despertar a sagacidade e o espírito de inovação, de curiosidade, de perspicácia, estabelecendo assim um caldo cultural vitorioso e sempre muito bem patenteado ao longo dos tempos. Quer se queira, quer não, as gerações anteriores permitiram outros saberes que se impõem na atualidade. E esses saberes são aqueles que evoluíram para a cientificidade de hoje, que se alarga por horizontes nunca imaginados e que provavelmente são o grande impulso e atualização e crescimento da sociedade atual.
Ora, sendo assim, e se o passado se manteve e produziu como alicerce o mundo novo que hoje vivemos, era bom que tal feito se reconhecesse e que não fosse tão ignorado como hoje parece ser. Este Dia do Professor deveria, para além dos seus motivos sociais, deveria permitir e ser ocasião para a reflexão, de modo que a escola e a pessoa se reflitam e presumam o papel indispensável e concomitante dos pais e dos designados encarregados de educação. É que só há escola, melhor, só há futuro se a escola tiver futuro. E este, enquanto tempo esperado, não aguenta esperando, mas esperançando. Há que nivelar todas estas tarefas e não se encontre justificação em obrigação alheias que foram cumpridas com toda a seriedade, com todo o empenhamento e que tiveram os resultados de que hoje se tira proveito. Ora, como foi mais ou menos extensa a exposição sobre o Dia Mundial do Professor, eu gostaria de deixar ficar aqui uma pequenina redação que, de certo modo, ilustrasse, como nota de curiosidade, aquilo que acontecia no dia 7 de outubro, ou melhor, aquilo que me aconteceu no dia 7 de outubro de 1952, quando entrei na escola masculina de Mosteiró, que ficava a 5 minutos da minha casa, e que na frente tinha uma pedra retangular, em granito, onde se encontrava gravado o nome de Escola Flores. Flores, porque era o nome do benemérito que a mandou construir, ou contribuiu para a sua construção. Naquele tempo, levei a tiracolo um saco de pano, uma lousa feita de ardósia de valongo e o respectivo lápis afiado, também de lousa, um pedaço de flanela para limpar e um frasquinho de água para a umedecer. Junto levava um lápis de madeira com
bico de grafite e um caderno de 2 linhas para treinar a caligrafia. Saber quais eram os limites para o A, para o E, para o I, para o O e para o U, primeiras letras que constituíam o passo seguinte para a leitura. Mas na saca também levava um pedaço de pão casqueiro, embrulhado em papel pardo, e uma pena de madeira com aparo de metal. E o livro da primeira classe, de capa verde. Sentei-me na primeira fila, à direita, numa das carteiras de 2 lugares, juntamente com o Tone do alfaiate, meu amigo desde então e companheiro em todas as classes seguintes. A minha professora era uma excelente senhora de nome Dona Felicidade e também do seu marido, professor Damaso, aposentado, que auxiliava junto dos alunos mais velhos, sobretudo nas lições da 4ª classe. Ambos foram amigos que jamais esquecerei. E por causa deles nunca chorei. E sempre tenho consciência disso, me dediquei inteiramente à aprendizagem. Nós cantávamos e rezávamos e éramos muito felizes quando jogávamos o botão, a bola ou com o stick. Tínhamos um horário que se distribuía entre as 9 e as 15h30, sendo que o intervalo de almoço era de 1h30. A sala era espaçosa. Tinha uma caixa métrica, um quadro, a secretária, 2 quadros, peço desculpa, a secretária da professora e uma pequena biblioteca com meia dúzia de livros que, sinceramente, não me recordo o nome. O exterior tinha um espaço coberto, muito reduzido, porque aquilo que nos apaixonava era o largo, frente à escola, limitado a nascente pela Casa do Alves, a norte pela Casa da Viúva, a poente pela Casa da Dona Isidora e a sul pelo Passal e pelos campos da família Couto. Naquele largo nós dávamos aso a que todas as nossas energias infantis se esgotassem atrás de uma bola de trapos, com balizas feitas ou marcadas por 2 pedras ao alto.
essa escola não deixa de ser a minha. Se bem que hoje as funções que lhe atribuem sejam muito diferentes, mas continuam frequentadas por gente que comigo ainda mantém uma relação de conhecimento e, em alguns casos, até de amizade. Ora, se falei na escola e se andei à volta dela pelos principais protagonistas, depois dos alunos, os professores, quero finalizar a este propósito com um poema intitulado Motivos, que escrevi em 2017 para o reencontro com os meus primeiros alunos oficiais de 1965 e que o foram na escola masculina da Igreja em Modivas. Eles percebem a mensagem e compreendem qual a relação daqueles tempos com os da atualidade. Os muros da minha terra já não cercam as paróquias, e os adros das igrejas não têm lombas de terra batida, quase lavrada e nua, servindo de rua a cada morada. Os buracos não escorrem água nas manhãs chuvosas, nem nas noites invernosas sobra frio e mágoa de gente coagida e pele enrugada. As escolas perderam as caixas de esmolas e os bancos de breve corrida pelas recriadas páginas da vida, saltitando entre saberes, paginados com pão nas sacolas. Por detrás dos muros há homens e mulheres, povos maduros erguidos do chão. Os braços da cruz quebraram a grade e cantam a luz que se acende à tarde. No outro dia, também é minha a vossa manhã. E assim, terminando, desejo que nos reencontremos daqui a 8 dias, todos com saúde, com muita saúde. Muito obrigado pela vossa atenção.